Olá, caros irmãos, amigos, companheiros de jornada. Mais uma vez aqui estou para levar uma mensagem diante da nossa caminhada evolutiva, trazendo um tema bastante interessante para a nossa reflexão: Sinais dos Tempos. Está na Gênesis de Allan Kardec, na parte que fala Geração nova, os tempos estão chegados no capítulo 18, o último capítulo da Gênesis, nas questões 395 a 468. Lá nós encontraremos conteúdos que fala desse tema. De início, nós podemos confirmar que estamos vivendo momentaneamente um momento de transição planetária nós estamos vivendo. Porque, sim, é hora que tudo aconteça. O que está acontecendo, nada é por acaso, caros irmãos. Passando, então, de um mundo de provas e expiações a caminho de um mundo regenerado. Então, é necessário que tudo isso ocorra. Momento de mudanças que a humanidade deverá passar, decorrentes da lei do progresso. Claro, existe uma lei chamada Lei do Progresso. Eis que surgirá uma nova era, sim, símbolo de uma nova sociedade mais feliz, justa, pacífica, amorosa e fraterna. Está por vir, sim. Ao invés de anunciar um fim registrado lá no Sermão do Monte, ou melhor, no sermão profético, está em Mateus 24, item 24 em diante, nós vamos então perceber, caros irmãos, que tudo o que está acontecendo estava realmente dentro das previsões do Evangelho, né? Dentro do Apocalipse, sim, mas devemos entender o seguinte, que fica revelado lá nesse sermão profético o começo de uma nova fase de evolução espiritual e planetária da Terra. Vejamos que se trata do fim de um ciclo, um ciclo evolutivo de um mundo velho, com o desaparecimento de tudo que é contrário à moral, à justiça e à lei de Deus. Vem aí o surgimento de um mundo novo, sob a égide, ou seja, sob o escudo da verdade, do bom atendimento, bom entendimento para todos nós, da honestidade, da retidão de caráter, da igualdade do amor, da paz, da fraternidade universal, que está faltando realmente, né? Então, diante dessa pandemia no qual nós estamos presenciando, sofrendo na pele e os efeitos, muitos se perguntam, são os sinais dos tempos? Que tempos são esses, né, em que estamos vivendo, então? Os do Apocalipse? Certamente não, pois é preciso lembrar que a própria Bíblia, em que João predisse o fim dos tempos, deixou claro que haverá um novo céu, uma nova era. Os tempos não são de destruição, são de mudanças da faixa vibratória do planeta, que deixando a categoria de provas e expiações para um planeta de regeneração. Isso que está acontecendo, isso depende de quem? De nós, os seus habitantes, os moradores. O mundo não melhorará se o homem não melhorar. A realidade é que existe
um grande problema aí no meio. Qual é? É que ainda estamos mais sintonizados com as notícias que nos traz tristeza, nos deixa para baixo, né? E esquecemos aí de observar e perceber os sinais de um novo tempo, da nova era que se descortina e que é fundamental aí nesse ponto trabalharmos com toda a nossa dedicação nesta empreitada. É todos nós, sim, pois precisamos enxergar, gente, o lado belo e positivo que irá substituir tudo que é negativo. Tudo que é negativo ficará para trás. Os progressos não acontecem apenas em pequena escala, mas em escala mundial, né? É em todo o universo, é em todo o mundo há progresso, há mudanças, né? O que se refere às dores, os acontecimentos, as guerras, lá no sermão do profético, refere-se aí à dor do parto. O que seria a dor do parto? Do renascimento. Vai nascer com parto, não nasce? Não é o nascer de uma nova vida? Então, todos os momentos difíceis passarão para surgir uma nova era. Vejamos, queridos irmãos, o bom senso e pesquisas sérias, com bases éticas, têm demonstrado que há cada vez mais, né, há espaço para a prática do bem. Sim, sempre teve. O homem, a humanidade é que se recua, não quer avançar. E nós podemos perceber aí que está aí à nossa vista a tecnologia que vem facilitar nossas vidas, né? Nos possibilitando aí a crescermos. Tem a ciência que avança aí em muitos pontos a rumo da cura de doenças, né? Sabemos que é diferente de 40, 50 anos atrás para hoje, nós temos aí um avanço surpreendente aí na área da ciência, né? A ecologia, que há cerca de 20 anos era vista como coisa de desocupados. Hoje é questão de Estado, de disciplina em escolas. É a ciência que estuda os seres vivos e o ambiente onde ele está agregado. Faz parte da biologia, também estão de mãos dadas. E hoje é muito mais fácil ser espírita também, dificilmente alguém atravessa a rua quando sabe que um espírita anda na mesma calçada. Isso ocorria há pouco tempo. A pessoa desviava, era discriminado. Hoje ainda tem um preconceito, mas está bem mais baixo, né? E isso acontece hoje, pelo contrário, somos respeitados por um grande número de pessoas que admiram o Espiritismo, embora seja de outras religiões, né? Nas casas espíritas, lá na Associação Espírita Allan Kardec mesmo, onde atendo as pessoas na tarefa atendimento fraterno, chegam irmãozinhos de todas as religiões para buscar o apoio, para conhecer às vezes. Eu sempre digo, se seu coração pede a ficar na sua igreja, continue. Aqui você vai fazer uma assistência espiritual, certo? Ouvir o Evangelho de Jesus, participar da energia espiritual que também tem lá na sua igreja. E aqui está sendo direcionada para o seu caso. E depois você volta. Você que se decide, você é livre para escolhas, certo? E é isso. E no que se refere à caridade? Há pouco tempo era vista como futilidade. Hoje existe aí, gente, inúmeros serviços de ajuda humanitária em todo o mundo. Tem o chamado terceiro setor, ao lado do primeiro setor o Estado, o segundo setor o mercado financeiro aí, né? Privado. Estão aí as instituições assistenciais, as organizações não governamentais
de mãos dadas aí, atuando, tem um voluntariado, tudo isso. Até o mundo comercial se rende às necessidades, compreendendo que fora da caridade não há saída. Vem de encontro com o ensinamento da doutrina. Fora da caridade não há salvação, meus queridos. Surgem cada vez mais empresas de responsabilidade social, né? No sentido de ajudar. Temos aí a física quântica avançando cada vez mais. Né? Temos práticas milenárias como a acupuntura e a meditação, que são encomendadas e recomendadas por muitos médicos. Tem a AME, Associação Médica Espírita, tem a Uniespírita, a Universidade do Espírito, que o Sérgio Felipe dirige, as universidades aí tratando da parte espiritual, da obsessão, da mediunidade, né? Então, a mensagem espírita, ela atingirá toda a humanidade, as suas ideias, não precisa se tornar todo mundo espírita, não. Vejamos que o materialismo, na época de Kardec, sim, tinha mais força, pois muitas de suas convicções ainda não haviam fracassado, estavam ali no império, né? Hoje, várias ideologias caem por terra. E a descoberta do espírito pela ciência está cada vez mais próximo. É questão de tempo, irmãos queridos, é questão de tempo. Então, amados irmãos, são todos esses frutos do progresso moral que Kardec ele nos fala e que garantirão o homem a felicidade na Terra. Nós sabemos, como Jesus já citou, que a felicidade não é deste mundo. A felicidade é relativa. Mas nós podemos construir momentos felizes. Isso nós sabemos e podemos a todos os instantes. Né? Como se refere o capítulo 18 da Gênesis, os tempos são chegados, né? Portanto, os tempos realmente de renovação para o amor e a paz. Sim, é uma geração nova que está por vir, que está aí já atuando. E na Terra ainda há o crime, claro, a guerra, a fome, gente, né? Tudo isso ainda acontece, a miséria, a doença, sim, a ignorância, que é a mãe de tudo isso. E o pai, o orgulho. Filho tem como o egoísmo, né, gente? O egoísmo é o filho do orgulho e a ignorância é a mãe de todos esses males. Então, gente, à medida que nós vamos crescendo, vamos buscando aprender mais, né, a exemplificar os ensinos do Mestre Jesus. Veja só, a fome, segundo a Unicef, 190 milhões de pessoas passam fome no mundo. A cada 11 segundos, uma pessoa morre, né, no mundo. Isso não pode acontecer, gente. Mas infelizmente acontece. Nós podemos ver que já existe em nossos meios, aquele do ser humano que veio para ser útil, para servir, para amar. Quando ocorre uma enchente, quando ocorre um desastre, as pessoas se comovem, tentam ajudar, não é isso? Aconteceu lá na Holanda, no norte da Europa, na Alemanha, né? Aquela enchente lá que veio arrastando tudo, 195 espíritos encarnados passaram para o mundo dos desencarnados. E isso ocorre, muitos acidentes naturais, são, né, eventos naturais, onde irmãozinhos na coletividade retornam ao mundo espiritual. E as pessoas lá estavam se reunindo para auxiliar aquelas famílias que ficaram desabrigadas, né? Então a gente vê a fraternidade aí tomando conta das pessoas. Então, um número cada vez maior de pessoas que sofrem, se compadece pelo outro que chora,
o choro do companheiro que se compromete em espírito em fazer algo além de si mesmo. Olha, gente, já se ouviu muito falar, nunca houve tanto amor na terra como está ouvindo agora. Joana de Ângeles que fala para Divaldo essa frase. E parece até uma utopia, você ver o mal aí dominando, né? A maldade, a criminalidade, o egoísmo tomando conta. Mas é porque o bem ele é tímido, ele não aparece, enquanto o orgulho ele se aparece, faz questão do mal aparecer aí, né? E é isso. São apenas seres humanos comuns que já se vivenciaram e entenderam que para mudar o mundo, primeiro precisa mudar a si mesmo. Claro, né? Sentimento mais elevado promoveram com isso elos entre a fraternidade e a solidariedade. É isso que está faltando, irmãozinho, para nós alcançarmos um mundo mais regenerado. É a fraternidade e a solidariedade. O Evangelho segundo o Espiritismo deixa claro que são esses os sentimentos estruturais dos mundos regenerados. Os mundos regenerados têm esses dois sentimentos já entre as pessoas. Então, podemos perceber que até hoje muitos se assustam com o Apocalipse, né, escrito por João Evangelista, por meio de simbolismos e alegorias, fazendo relações dessas revelações com o fim do mundo. E nós podemos entender, meus queridos, que João ele estava numa idade bem avançada, ele tinha dificuldade de colocar no papel as suas revelações. Os escribas foi quem passaram para o papel. E aí veio as interpretações daquela forma. Então, o Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, que foi dada por Deus, ao invés de estar anunciando aí um fim do mundo, gente, narra o início de uma era da humanidade. E é isso. No capítulo 21, surgirá um novo céu e um novo mundo. Está aí, no Apocalipse, capítulo 21. Surgirá um novo céu e um novo mundo. Vejamos, no espaço ocorre a eterna ação simultânea da criação em perfeita harmonia, sendo que nada é por acaso. Isso é verdade, revelando aí uma providência divina. Aí a doutrina espírita nos tem mostrado através da terceira obra da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3º, que há diferentes categorias de mundos no que se refere o grau de adiantamento e inferioridade dos seus habitantes. Esse capítulo 3 fala muitas moradas na casa do meu Pai. Então, segundo os ensinos dos espíritos, há mundos inferiores à Terra, fisicamente e moralmente, claro. Outros da mesma categoria que o nosso planeta, outros mais ou menos superiores. Quem está há algum tempo na doutrina já conhece o assunto. A gente sempre fala, porque sempre tem outros ouvintes, outras pessoas que estão chegando à doutrina, que não têm o conhecimento que aqueles que já frequentam há algum tempo possuem. Existem os primeiros mundos habitados, os mundos primitivos. Está destinado às primeiras encarnações, né? O segundo, como nosso, provas, expiações e provas. Esse que nós estamos habitando, onde o mal domina. Isso não resta dúvida. E o terceiro é o mundo de regeneração, que nós estamos a galgar. Nós estamos a caminho para chegar lá, né? Nesses almas ainda tem os que espiar, claro, mas aspiram novas forças, né? Estão em busca de novas forças. E o quarto, mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepõe o mal. Lá o mal não existe mais. O bem sobrepõe, não é? Quinto, os mundos celestiais ou divinos. Habita espíritos depurados. O bem reina por completo. Se no mundo feliz ainda há rastros de mal, o bem é dominado, sim, mas ainda tem rastros, né? Porque a felicidade está, mas ainda tem
indícios, né? Agora, no mundo celestes ou divinos, habitam espíritos depurados. O bem reina por completo. Né? Os espíritos puros, onde nós vamos chegar? Estamos a caminho. Não vamos esmorecer, companheiros queridos. Não, de forma nenhuma. Percebes aí que até aqui a humanidade tem realizado, assim, grandes progressos com a sua inteligência, né, alcançando resultados surpreendentes no ponto de vista da ciência, não é verdade? Ainda resta um imenso progresso a realizar, com certeza. Opa. Precisa reinar a caridade, a fraternidade, a solidariedade, claro, para assegurar o bem-estar moral de todos os seus habitantes. Porque o egoísmo ainda está em alta. Né? Ocorre o seguinte: quando a humanidade está madura, preparada para subir um degrau, pode-se dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Aí então, vem de todas as partes os alertas sobre esses tempos em que grandes acontecimentos, sim, como está acontecendo, ocorrerão para a regeneração da humanidade, tão almejada e tão falada pela doutrina espírita. Né? Tudo o que está acontecendo tem uma razão de ser na marcha do conjunto, né? Do conjunto, de tudo. Pois materialmente a Terra tem passado por transformações que a ciência tem descoberto e comprovado, claro. Né? Enquanto que a transformação moral ocorrerá pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam a Terra. São mais de 8 bilhões de encarnados, né? 24 bi no mundo espiritual, somando aí 32 bi no total, números não importam. Isso aí informações que a espiritualidade nos traz, baseada em algum fato, né? Olha que essas mudanças, elas não estão limitadas não, numa região, num povo, numa raça. Ela é um movimento universal que se opera no sentido do progresso moral, companheiros. Sim, se nós observarmos, iremos perceber de um modo geral, as pessoas, né, a humanidade, que focam as dores, os sofrimentos, né, e as consequências, sem se preocuparem com as causas. Então, faz necessário, claro, identificarmos a origem das dores, descobrir o porquê elas acontecem. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Né? Lá tem as causas das aflições, as causas atuais e as causas anteriores. Se nós formos dar uma olhada, nós vamos perceber. Deixa aí a dica. Somente assim é possível analisá-las, neutralizá-las ou mesmo impedi-las. Vigiai e orai, disse o Cristo. Não foi? Um alerta para todos nós. Vejamos que a principal causa do sofrimento é o atraso moral e a ignorância das leis de Deus. Falta o conhecimento, a ignorância e o conhecimento. Também não é muito válido eu ter só o conhecimento sem a prática. Quer dizer, ter a sabedoria sem a moralidade, conhecer muito sem ter moral, né? Então é isso, disse o Cristo, é preciso que haja escândalo no mundo. Está em Mateus, capítulo 18, versículo 7. Jesus, ele aconselha não temer tal calamidades, tudo o que está acontecendo. Não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça. É importante compreender que o sofrimento é um dos mecanismos educativos permitidos por Deus. Quando nós, né, estamos em condições realmente para melhorar. E ele se revela, quando o homem se revela rebelde, aí vem o sofrimento, quando ele se revela rebelde à sua lei, né? Porque o universo ele é regido por leis. O ser moralizado, ele compreende o valor das provações,
vendo nelas, irmãos queridos, o remédio amargo, mas útil à sua melhora espiritual. E é isso. Que nós possamos fazer aí uma bela reflexão do momento em que vivemos. Procurarmos construir um mundo melhor a partir de nós mesmos. Nós somos o mundo interno à parte, o universo aqui resplandece, né? Pois os sinais dos tempos melhores estão por toda parte. Basta olhar, né? Basta querer ver e lutar para que eles deixem de ser sinais e passem a ser realidade. Realidade dominante em um mundo de fato regenerado. Disse Jesus, quem tiver olhos de ouvir, veja. Quem tiver olhos de ver, veja. Quem tiver ouvidos de ouvir, ouça. E é isso, nem todos estão preparados em condições de ouvir a mensagem, de interpretá-la da maneira que o Cristo nos ensinou, de ver as coisas do lado espiritual. Então sabemos que não existe obstáculos para quem verdadeiramente quer fazer o bem. Não, para receber os toques, ou seja, os sinais que surgem em nosso cotidiano a todo momento, queridos irmãos. Então, tenhamos a certeza que esse momento é um momento de reflexão, um momento pelo qual estamos passando, é oportunidade para que nós possamos repensar efetivamente do que nós entendemos pelos conceitos de nossa vida, para que nós possamos perceber o caminho pelo qual estamos trilhando. Lembrando um velho ditado chinês que dizia o seguinte, que a dor faz parar, para fazer-me pensar. Pensar faz com que eu descubra a verdade. Em descobrir a verdade, eu estarei liberto. Fazendo lembrar aqui a mensagem que está na codificação. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus deixou claro isso. Que todos nós possamos, a partir desse momento, meus queridos, utilizarmos os nossos instantes, instrumentos para nós de relaxamento, nossos momentos na nossa casa, para conectarmos cada vez mais à espiritualidade, para nós conectarmos aos valores maiores que nos faz evoluir, né? Que nos leva aos princípios, para começarmos a observar o amor entre as pessoas confinadas, as pessoas isoladas, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nós temos a missão, nós temos o dever de auxiliar, o dever moral de estarmos no mesmo contexto familiar, de estar trabalhando junto pelo progresso individual e o progresso coletivo. Não vamos desperdiçar a oportunidade que temos nas mãos, queridos irmãos, de sermos a cada dia melhor nesse momento difícil que estamos vivendo. Tenhamos a certeza que irá passar. Como todos os demais que vieram antes, já passaram. Então vamos desacreditar, confiar firmemente que Jesus está no comando. Ele não vai deixar o barco afundar. E nós estamos aqui para progredir, para evoluir, para ser feliz, não para sofrer, não para passar momentos difíceis. Esses são os remédios amargos que nós estamos tomando para vencermos as nossas enfermidades internas. Que Jesus abençoe a cada um, caros irmãos internautas. Que a luz de Jesus seja sempre o farol na nossa caminhada. Paz a todos e um abraço fraterno e virtuoso a cada um de vocês.